Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 17 de novembro. A família franciscana celebra hoje Santa Isabel da Hungria. Ela é padroeira da Terceira Ordem de São Francisco e viveu de 1207 a 1231. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como no tempo de Noé, todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, até que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e matou a todos. Assim acontecerá quando o Filho do Homem for revelado. Acontecerá também como no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, se casavam e davam-se em casamento, plantavam e construíam, até o dia que Ló fugiu de Sodoma. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e matou a todos. Assim acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quem estiver no térreo, não desça na parte de baixo da casa para apanhar os seus bens. Quem estiver no campo, não retorne à cidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem perder a sua vida, vai ganhá-la. E quem proteger a sua vida, vai perdê-la. Naquele dia eu vos digo: 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será deixada e a outra será levada. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será deixado e o outro será elevado. E os discípulos perguntaram: mas, Senhor, quando e onde acontecerão estas coisas? E Jesus respondeu: onde estiver os cadáveres, aí estarão também os abutres. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem Jesus começou o seu discurso escatológico. E escatologia é uma figura de linguagem, a linguagem apocalíptica, onde tem como característica falar sobre a vinda do Filho do Homem, falar sobre o fim de todas as coisas, quando Deus se manifestar, quando o juízo chegar, quando a salvação se apresentar. Por isso esse assunto causa muito interesse na curiosidade das pessoas. Muito interesse. A uns essas visões assustam, a outros enche de interesses. A primeira leitura novamente nos convida a contemplarmos a sabedoria de Deus, a nos deixarmos guiar por este espírito de sabedoria que penetra todas as coisas e que nos faz também compreender os mistérios de Deus, que desvela para nós os mistérios de Deus. E hoje Jesus está convidando os seus discípulos da primeira hora, então, a permanecerem orantes e vigiantes, à espera. Orantes e vigilantes, à espera daquele dia, daquela hora, que nem ele sabe, nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Por isso, então, ele está utilizando esse discurso escatológico, numa linguagem apocalíptica, para nos iniciar dentro de um outro tempo da nossa liturgia que nós estaremos iniciando, que é o tempo do Advento, onde no primeiro movimento ele nos colocará na história. O Senhor veio, ele veio. No segundo momento ele nos coloca que ele está presente no meio de nós. E no terceiro momento ele nos joga também para o futuro. Ele virá para julgar todas as coisas. Mas Jesus convida os discípulos a estarem vigilantes, orantes e vigilantes. E ele nos apresenta, por exemplo, alguns elementos que podem cegar a alma, cegar o coração, porque a luta pela sobrevivência, a busca das riquezas, a busca de poder, a vaidade
Isso tudo pode cegar o meu coração e o seu coração, embriagando a nossa alma e o nosso coração, nos roubando então a sensibilidade para percebermos as coisas de Deus, os movimentos de Deus, as passagens de Deus em nossa vida. Então Jesus recorda 2 episódios bíblicos, o de Noé e o de Ló. E diz ele, no tempo de Noé, todos comiam, bebiam, todos se casavam e se davam em casamento, e ninguém acreditou na palavra de Noé. Ninguém acreditou na palavra dele, mas somente 8 pessoas entraram na arca com Noé, a família dele. E diz Jesus, e naquele dia veio então o dilúvio e matou a todos, porque eles estavam mergulhados na insensibilidade e na incapacidade para compreender as manifestações de Deus. E depois Jesus tomou outro ponto bíblico, que é a história de Ló. E diz ele, naquele tempo, todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Quer dizer, todos os elementos da vida que podem ser uma manifestação pedagógica para que eu e você, ali, nesse trabalho, possamos compreender os mistérios de Deus, ou eles podem se converter num grande obstáculo, nos mergulhando numa grande insensibilidade, numa incapacidade de termos uma abertura para entendermos e compreendermos as manifestações de Deus. Diz ele, até o dia que veio fogo e enxofre do céu e matou a todos. E assim acontecerá no dia da manifestação do Filho do Homem. É preciso tomar cuidado, diz ele, para não ocorrer o que ocorreu com a mulher de Ló, que foi advertida a não olhar para trás. Caso contrário, ela viraria uma estátua de sal. Olhar para trás muitas vezes faz com que eu e você também nos convertemos em estátuas, porque a gente não vê o futuro, a gente não caminha para frente, a gente realmente vira uma estátua, preso, escravizado, aprisionado e não progredimos. Então ele começa com palavras assim, assustadoras. Quem estiver no térreo, não desça na parte de baixo para pegar as coisas. Quem estiver no campo, não volte até a cidade para apanhar as coisas, porque quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida vai preservá-la. Diante de todo esse discurso escatológico, nesta linguagem apocalíptica, então os discípulos querem saber, mas quando isso vai acontecer? Onde vai acontecer? E Jesus fala uma palavra ou um provérbio, onde estiverem os abutres, onde estiverem os cadáveres, aí estarão os abutres. Quer dizer, a vinda do Filho do Homem, a vinda desse julgamento, a vinda desse fim é inevitável. O que cabe a mim e a você é estarmos orando e vigilantes, e servindo ao Senhor e aos irmãos com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, aguardando o Senhor que vem. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E enquanto nós vamos servindo ao Senhor e servindo aos irmãos, nós vamos mantendo então nossos rins cingidos, nossas lâmpadas acesas, para não ficarmos incapazes de compreendermos que Deus passa pela nossa vida. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a progredirmos mais em nossa fé e principalmente a nos prepararmos bem para entrarmos nesse novo tempo da liturgia que é o Advento, que é o tempo do Natal, que começa com o primeiro domingo do Advento e vai até o batismo do Senhor. Logo mais às 13 horas eu estarei partindo para a cidade de Tambacuri com os nossos coordenadores de comunidades, coordenadores de pastorais, onde nós estaremos refletindo sobre a cultura sinodal, missão, comunhão e participação, onde nós estaremos também avaliando as nossas relações humanas, melhorar as nossas relações humanas, e onde nós também estaremos vendo como nós podemos colocar, de acordo com o Diretório de Pastoral da Diocese de Itabira, renovando as nossas paróquias. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Isabel de Hungria, rogai por nós, paz e bem.